as suas versões no multiverso, em vez de espalhadas por aí, decidissem criar uma cidade. Isso acontece em Rick and Morty e é uma das minhas coisas preferidas na animação da TNT Séries. Eu sou a Mikan, esse é o Quirk e hoje a gente vai mergulhar na cidadela dos Ricks. Como esse é o nosso primeiro episódio do Quirk, vou apresentar o programa para vocês. Quirk pode ter vários significados. Em inglês pode ser um hábito estranho, uma peculiaridade. São as nossas curiosidades, as nossas estranhezas, tudo aquilo que faz com que a gente se torne nerd ou geek. Nem todo mundo é nerd ou geek, mas todo mundo tem seus quirks. Quirk é o que nos torna diferentes das outras pessoas. Todo mundo tem o seu. E é por isso que o programa se chama Quirk. Aqui eu sempre vou falar de cultura pop por um lado mais quirk, teorizando, explicando, buscando referências, informações, curiosidades. E eu quero as sugestões de vocês para os próximos temas de vídeos, então já deixa aqui nos comentários as suas sugestões. E que série melhor pra gente começar do que Rick and Morty? A animação mostra as aventuras do Rick Sanchez, que é um cientista humano mega inteligente, acompanhado do neto dele, o Morty. E sempre tem uma construção de mundo mega bem feita e também surpreendente, porque às vezes tem uns mundos que eles constroem que você nunca poderia imaginar. Mas também Rick and Morty trabalha com a ideia de realidades paralelas, de universos paralelos. E existem Ricks e Mortys diferentes entre cada um desses universos. Existe também um local chamado Cidadela dos Ricks, que é o lugar em que Ricks e Mortys de várias dimensões se reúnem, são milhões deles. E o legal é que cada um deles é diferente do outro, seja por pequenas características físicas diferentes ou até a personalidade, cada um tem os seus quirks, e tem alguns que ficam até irreconhecíveis. I turned myself into a pickle, Morty! Boom! Big reveal, I'm a pickle. What do you think about that? I turned myself into a pickle! É esperado que todo Rick tenha ao seu lado um Morty como seu fiel escudeiro, e até na Cidadela existiam políticas de reposição de Mortys que fossem perdidos em aventuras pelo espaço. Os Ricks, eles consideram o Morty uma espécie de proteção. Por quê? Porque os Ricks são tão inteligentes que seriam facilmente detectáveis por inimigos. E os Mortys são considerados burros, então as ondas de burrice dos Mortys neutralizariam as ondas de inteligência que vêm dos Ricks, assim tornando essa detecção mais difícil. Na verdade, os Mortys para alguns Ricks são considerados apenas como objetos para um uso específico nas aventuras. A Cidadela é como uma grande estação espacial / sociedade secreta, é um local para onde os Ricks podem ir para passar um tempo, fugir das autoridades ou morar mesmo. Lá dentro tem construções metálicas imensas, tem plantas, fontes de água e bairros inteiros. Por exemplo, o lugar onde moram os Mortys mais desfavorecidos e sem Ricks, conhecido como o gueto de Mortytown. No Ricks, no families, high up their asses and running amok. Mortys are raised to be sidekicks. No centro da Cidadela tem uma sala de teletransporte, e a própria Cidadela pode ser teletransportada para vários lugares, como o próprio Rick faz na série, inclusive. Hey, whoa, what are you doing in here? This area is for teleporting the entire Citadel to somewhere else using only buttons and dials. Yeah, well, it's a bad idea to have it designed that way then, isn't it? Aliás, aquele fluido que tem na sala de teletransporte provavelmente é o mesmo fluido que tá na arma que o Rick criou, que é usada para abrir os portais, sabe? Ele aponta, abre o portal e vai para qualquer lugar. Aquele fluido é interessante porque, apesar dele estar na sala de teletransporte, ele é regulado na Cidadela. Você não pode simplesmente fazer na sua casa, por exemplo. Ok, então com Ricks e Mortys de toda a curva central finita, precisava de alguém para colocar ordem nessa bagunça. Então surgiu o Conselho dos Ricks, que pelo nome você já deve deduzir que não era composto de nenhum Morty. Eram 6 os Ricks que governavam a Cidadela. Rick Prime, Quantum Rick, Maximus Rickimus, Zeta Alpha Rick, Rick Timinius Sanchez e Minius e Rick 4. Entre as funções do conselho tá julgar e punir os criminosos de todo o multiverso. Mas assim, apesar do conselho dos Ricks dominar a Cidadela, os Ricks estarem no topo da sociedade, não são todos os Ricks de todas as dimensões que concordam com a existência da Cidadela ou do conselho. Um exemplo é o próprio Rick da dimensão C-137, que é a dimensão de maior destaque no desenho. É a principal dimensão e é o nosso Rick. Ele é totalmente anti-governo, anti-organizações e ele se recusa a fazer parte do Conselho dos Ricks, apesar de ter sido chamado. Isso faz com que ele seja considerado uma figura muito subversiva e ele acaba se envolvendo em várias tretas da Cidadela por conta disso.
Um exemplo é no final da primeira temporada, e aliás, já fica o aviso de que esse vídeo vai ter alguns spoilers. No episódio Close Recounters of the Rick Kind, que é o primeiro episódio em que a gente vê a Cidadela, o nosso Rick C-137 é acusado de matar outros 27 Ricks. Só que ele é inocente, então decide fugir do conselho e ir atrás do Rick do mal, que é quem tá por trás de tudo isso, prendeu vários Mortys e tudo mais. Aí, o neto do nosso Rick, que é o nosso Morty C-137, ajuda a resolver essa questão, liberta os Mortys que foram sequestrados, o Rick do mal é morto e até aí problema resolvido. Só que é só o começo, porque descobrem que o Rick do mal na verdade estava sendo controlado por outra pessoa. E no episódio é revelado pra gente que essa outra pessoa é nada mais nada menos do que o Morty do mal, que simplesmente tira o seu tapa-olho e se infiltra ali na Cidadela como se fosse só mais um Morty comum. E aí entra um dos meus personagens preferidos da animação, o Evil Morty. Aliás, uma curiosidade, toda vez que tem um episódio com o Evil Morty, costuma tocar a mesma música, que se chama For the Damaged Coda, do Blonde Redhead. Você reparou que sempre que eu falo da forma de governo da Cidadela, eu falo como se fosse no passado? É porque é no passado, tudo mudou. Lá no primeiro episódio da terceira temporada, o Rick C-137 escapa da prisão, que ele tinha sido colocado lá no final da segunda temporada, e aí ele vai invadir o conselho dos Ricks. Ele consegue invadir o conselho e matar todo mundo com a ajuda dos netos. O único Rick que talvez tenha sobrevivido ali do conselho é o Quantum Rick. Isso porque o nosso Rick usou a aparência dele para se infiltrar lá, é um pouco confuso, mas a gente não sabe exatamente o paradeiro desse único Rick do conselho, então talvez ele esteja por aí. Mas eu acho que ele morreu. E aí a Cidadela em si ficou em ruínas, teve muita treta lá dentro, muitas batalhas, então ela poderia ter deixado de existir. Mas não, ela voltou como uma outra sociedade com outra forma de governo. Mais pra frente, no sétimo episódio da terceira temporada, a gente descobre que a Cidadela não só ainda existe, como tá se reconstruindo, e pra isso pede doações pros Ricks de todas as dimensões. Esse é um dos meus episódios preferidos de Rick and Morty, porque, na verdade, ele é um episódio dentro de outro. A gente vê o Rick e o Morty da Terra C-137 se preparando para uma aventura em Atlântida, mas nunca chega a ver essa aventura mesmo, porque já corta para um mini episódio lá dentro chamado Tales from the Citadel, que seriam histórias da Cidadela em português. Lá a gente vê muita coisa rolando dentro da Cidadela. Tem um jornal que mostra tudo, tá rolando uma eleição presidencial, tem uma dupla de policiais em que o Rick é o novato e o Morty é o veterano, tem vários Mortys estudantes que estão saindo numa aventura, tem uma fábrica de biscoitos, tem muita trama paralela rolando. E a gente podia ficar o dia inteiro falando só desse episódio, mas a gente não tá aqui pra isso, a gente tá pra falar da sociedade da Cidadela e esse episódio mostra muitos detalhes dessa sociedade. Por exemplo, eu falei dos Mortys estudantes, eles estão numa espécie de academia que é feita para que eles se moldem à sociedade dos Ricks. Eles são ensinados a obedecer aos Ricks, a auxiliar nas aventuras e tudo mais, basicamente se colocar no lugar que é esperado deles na sociedade. I love being your new Morty! I love being your new Farty! É quase como uma instituição de reabilitação para Mortys que perderam os seus Ricks. Lembra que eu falei que a Cidadela tem aquela política que garante a substituição de Mortys que foram perdidos? Então, esses Mortys que estão sem Ricks provavelmente seriam realocados depois de treinamento e depois de se formarem para novos Ricks. Aliás, os Ricks estão no topo da sociedade, eles são os mais favorecidos, enquanto os Mortys estão na base da sociedade e costumam sofrer preconceito. Os Mortys mais desfavorecidos de todos vão morar em Morty Town, que é aquele gueto que eu mencionei, e lá tem muito crime e tudo mais. To me, you just look like a sidekick. Oh, call me a sidekick one more time! Call me a sidekick! Hey man, come on! Oh jeez, see how I paint a wall? It was the Morty Town Locos, man! The Morty Town Locos! Do you realize how many codes you just violated? Oh jeez, Rick, what do I know about knowing stuff? Get in the car. Mas a gente percebe que existe uma certa mobilidade social na Cidadela também. Existem Mortys que podem ascender socialmente, se tornar, por exemplo, donos de estabelecimentos, chefões do crime, policiais, e tem até Mortys que começam a odiar outros Mortys. Os Ricks, que seriam o topo da sociedade, também podem ter profissões bem mais mundanas. Por exemplo, jornalistas, professores, soldados, encanadores, policiais também.
E tem Ricks que ficam trabalhando em fábricas, por exemplo, trabalham longas horas nas empresas e se sentem explorados e ficam infelizes, como em qualquer sociedade. Uma empresa que é bastante mostrada nesse episódio é a fábrica de biscoitos Simple Ricks, que são biscoitos que têm o sabor da felicidade, que é uma essência extraída da mente de um Rick que vive numa simulação. Um dos funcionários dessa fábrica, o Rick J22, se revolta contra o sistema, porque ele acha que na cidadela eles perderam a sua individualidade, eles não têm mais a chance de serem únicos trabalhando assim o dia inteiro. Então ele se revolta lá e causa uma confusão e acaba sendo acalmado pelo proprietário da fábrica, que é outro Rick. Ele se acalma e tudo mais, acha que vai finalmente ser livre, mas na verdade ele é o próximo Rick a entrar na simulação. And in the bargain he got a taste of real freedom. We captured that taste, and we keep giving it to him so he can give it right back to you in every bite of new Simple Rick Freedom Wafer Selects. Come home to the unique flavor of shattering the grand illusion. Come home to Simple Rick. E agora os biscoitos Simple Rick ganham um novo sabor, o sabor da liberdade, extraída da mente dele. O novo sistema de governo da Cidadela não é mais o conselho, agora é uma democracia presidencialista. E nesse episódio tem as primeiras eleições ever. Tem vários candidatos, como o Rick Malabarista ou o Rick do setor privado, mas quem ganha no fim das contas, para surpresa de todos, é um Mori. Muitos não esperavam que um Mori fosse ganhar a eleição, seja porque faltava inteligência ou faltava capacidade ou puro preconceito mesmo. Mas fato é que esse Mori conseguiu, juntando aí um discurso de unificação e valorização das individualidades dos Ricks, principalmente os Ricks das camadas mais baixas da sociedade. Então ele foi eleito e era de se esperar que ele virasse um presidente fantoche, já que lá, desde a época do Conselho dos Ricks, existia um grupo por trás, um grupo que controlava tudo. Talvez um Conselho das Sombras, um Conselho das Trevas, vamos dizer assim, composto por Ricks muito poderosos, por exemplo, o Rick do Distrito das Roupas ou o dono da fábrica de biscoitos. Só que tão logo chega ao poder, esse novo presidente Mori elimina toda a oposição, ele mata mesmo todos esses Ricks que se opuseram a ele, se tornando efetivamente um tirano que chegou ao poder pelas vias democráticas. E é revelado que esse presidente é nada mais, nada menos do que... Evil Mori. This seems like a good time for a drink and a cold, calculated speech with sinister overtones. A speech about politics. E essas são as últimas informações que a gente tem sobre a situação atual da Cidadela. Ela se tornou uma sociedade comandada por um vilão bastante carismático, mas implacável. E ele, como presidente, já colocou novas regras nessa sociedade. Por exemplo, os Moris da academia já não seriam distribuídos para novos Ricks. Ou então, um Rick que matou o seu policial parceiro, Mori, não seria mais punido, sendo que ele normalmente deveria ser punido por esse assassinato. Será que esse novo presidente, Evil Mori, quer uma matança na Cidadela? Provavelmente. E pra você, qual é o futuro da Cidadela, esse lugar cheio de quirks? Diz aí nos comentários. Se inscreve aqui no canal e não deixa de acompanhar a Rick and Morty lá na TNT Séries. A gente se vê no próximo Quirk. Tchau!